Como monitorizar os vulcões dos Açores? O Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos da Universidade dos Açores, denominado IVAR, e o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, CIVISA, são as entidades responsáveis pela monitorização sismovolcânica do arquipélago dos Açores. O arquipélago dos Açores, localizado na junção tripla das placas litosféricas norte-americana, eurasiática e africana, tem sido palco de vários eventos com origem geológica desde o seu povoamento no século XV. Desde essa altura foram contabilizadas pelo menos 28 erupções vulcânicas e 30 sismos destruidores. Para além de erupções vulcânicas e da ocorrência de sismos, o arquipélago é também alvo de outros perigos geológicos, como movimentos de vertente ou emanações gasosas permanentes. Existem também alguns relatos de tsunamis, como é o caso do tsunami associado ao famoso sismo de 1755 em Lisboa. A monitorização dos fenómenos geológicos no arquipélago dos Açores e, em particular, a monitorização vulcânica é efetuada quer com recurso a estações permanentes, quer com campanhas de medição regulares. Adicionalmente, o conhecimento da história geológica do arquipélago, que data de alguns milhões de anos, é fundamental para compreender os sinais registados pelos diferentes equipamentos. As rochas que constituem os vulcões podem ser diferentes e o seu estudo contribui para compreender a história do vulcão, ou seja, o seu comportamento no passado, de forma a definir potenciais cenários de qual será o seu comportamento futuro. As rochas vulcânicas são uma espécie de ADN de cada sistema vulcânico. No que diz respeito à monitorização vulcânica, o objetivo é responder a 3 perguntas principais: onde, como e quando será a próxima erupção vulcânica? Para responder estas perguntas, os investigadores do IVAR e do CIVISA integram dados de várias técnicas de monitorização de forma a caracterizar o comportamento dos vulcões e identificar sinais que possam representar a sua reativação, ou seja, identificar eventuais alterações em profundidade que possam sinalizar uma futura erupção vulcânica. O estudo dos vulcões é realizado seguindo uma abordagem multidisciplinar. Tal como referido, o IVAR e o CIVISA utilizam várias técnicas para monitorizar os vulcões dos Açores, desde a detecção de sismos, à deformação dos solos e à emissão dos gases em fumarolas e nascentes termais ou de água gasocarbónica. O estudo dos sismos é a técnica mais utilizada em todo o mundo para monitorizar os vulcões, pois permite identificar sinais representativos de movimentação do magma desde a profundidade até à superfície. Atualmente, o IVAR e o CIVISA têm 37 estações sísmicas instaladas no arquipélago dos Açores e várias estações portáteis que podem ser utilizadas durante períodos de crise. Para além dos estudos de sismicidade, a utilização de dados de infrassons também pode contribuir para compreender o estado de atividade de um vulcão. Nos últimos anos, esta técnica tem sido aplicada com sucesso nos vulcões Etna e Stromboli, em Itália. No caso dos Açores,
Esta técnica também se encontra em desenvolvimento a partir de uma estação instalada na Ilha Graciosa. As técnicas geofísicas incluem ainda estudos de deformação crustal e nos Açores esses estudos têm sido efetuados com recurso à estação total, a GNSS ou a dados de satélite. A avaliação da eventual deformação dos vulcões açorianos tem sido efetuada à escala regional com recurso à técnica GNSS, a qual permite verificar se novo magma está a alimentar o sistema vulcânico. Neste caso, a intrusão de magma em profundidade poderá resultar numa alteração na forma do vulcão, o qual pode, por exemplo, aumentar de volume. Deve-se referir que estes estudos implicam a utilização de receptores GNSS de precisão e não os comuns GPS comerciais associados, por exemplo, aos telemóveis. Atualmente, o Ivário Civisa possui 16 estações permanentes de GNSS, para além de várias estações portáteis. A técnica associada à estação total tem sido utilizada para estudos de deformação de detalhe em zonas mais localizadas, compreendendo setores de menor dimensão. Nos últimos tempos tem sido efetuado um esforço para potenciar a utilização de técnicas de detecção remota, nomeadamente com recurso a dados de satélite, de forma a monitorizar complementarmente os vulcões açorianos a partir do espaço. Os estudos de detecção remota são também potenciados com recurso a veículos aéreos não pilotados, como, por exemplo, os vulgarmente conhecidos drones. Os gases recolhidos em fumarolas e nascentes termais e de água gasocarbónica são também utilizados para compreender o estado de atividade de um sistema vulcânico. Neste caso, para além de medições in situ, ou seja, no local, de alguns parâmetros físicos e químicos, são recolhidas amostras para posteriormente serem analisadas em laboratório. Para além das emissões visíveis, libertam-se gases de forma silenciosa e não visível através dos solos, como é o caso do dióxido de carbono e do gás radioativo radão, os quais são detectados apenas recorrendo a equipamentos específicos. Qualquer alteração na composição dos gases emitidos pode indicar que novo magma está a ser introduzido no sistema vulcânico. Para além de campanhas regulares efetuadas nas várias áreas de desgasificação, estão instaladas no arquipélago dos Açores 7 estações de medição de dióxido de carbono a partir dos solos. O estudo das variações químicas e físicas observadas em lagos também pode fornecer informação relevante para melhor compreender o funcionamento dos sistemas vulcânicos, especialmente daqueles onde a contribuição de gases provenientes de profundidade é evidente. Os estudos efetuados nos lagos dos Açores permitem discriminar a origem vulcânica da origem biológica dos gases, esta última resultante frequentemente dos conhecidos processos de eutrofização.
Os investigadores do IVAR também desenvolvem trabalhos de investigação para avaliação de eventuais impactos das emissões vulcânicas na saúde humana e nos ecossistemas. A monitorização vulcânica implica, assim, a integração de várias técnicas de análise, de forma a compreender os sinais provenientes de profundidade. A detecção de comportamento anómalo no sistema vulcânico pode ser comparada ao trabalho de um médico que, ao aplicar vários métodos de diagnóstico, tenta compreender se o paciente está doente. Neste caso, os vulcanólogos podem ser considerados os médicos da Terra. É importante referir que os vulcões não têm férias ou dias feriados e, por isso, a monitorização deve ser permanente. Mesmo nas condições pandémicas atuais, a monitorização dos vulcões dos Açores continua a ser efetuada de forma permanente e seguindo todas as regras de segurança. IVAR Civisa, uma equipa a monitorizar os vulcões em prol da segurança de todos.